Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais um review, mais uma obra aí da coleção Loyola, né? E essa vez é o número 65, Edições Bíblicas Loyola, História da Literatura do Antigo Testamento, uma introdução, Conrad Schmidt. São mais de 350 páginas, pessoal. Mais uma obra sensacional. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas Internet da Vida. Você sabe que eu estou colecionando, já temos mais de 40 reviews dentro da coleção, uns 45 reviews, eu não sei exatamente o número, só sei que essa coleção tem mais de 80 obras, e eu acho que já ultrapassei aí os 50, hein? Né? Ainda tem mais review para mais dois ainda, né? Dessa coleção, e dessa vez História da Literatura do Antigo Testamento. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas Internet da Vida, compartilhando conhecimento, sabe? Né? Se você deseja fazer parte do nosso, né, da nossa família, se inscreva aí, cara. É de graça, não custa nada. Você pode estar aí ativando o sininho de notificação, recebendo as notificações, deixe seu like, compartilhe também esse vídeo aí, né, para os amigos que gostam de teologia, tá certo? E deixo também fixado também nos comentários o link da Amazon para você adquirir essa obra, caso você deseje também não somente adquirir a obra, mas ajudar o canal também comprando através do nosso link da Amazon. Peço a você também, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que não é um grupo para debates e discussões teológicas, é um grupo de WhatsApp para divulgação de obras teológicas, promoções do dia, lançamento, pré-lançamento, tá certo? Então, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, você tem que ser apoiador. Lembre-se, eu não tenho canal de membros, não tenho clube de membros. Então, uma das maneiras dos inscritos que gostam do meu trabalho, né, me patrocinar, me abençoar financeiramente, é se tornando apoiador. O link do apoio está fixado aqui nos comentários. A partir de R$20 você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, e nós temos uma meta financeira para alcançarmos. Quando você entrar lá na plataforma do apoia, você vai ver o valor dessa meta. Quando a gente bater essa meta, vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores. Se bem que, mesmo não tendo alcançado essa meta financeira, eu já fiz sorteio esse ano já, sentindo o coração de abençoá-los, tá certo? Vamos ver aqui o que diz a sinopse. O Conrad Schmidt foi nascido em 65, né, professor de estudos do Antigo Testamento, de História Religiosa do Judaísmo Antigo na Faculdade de Teologia da Universidade de Zurique. O Antigo Testamento reúne livros e textos de diferentes origens históricas e teológicas que se relacionam entre si em muitos aspectos. O projeto de uma história da literatura do Antigo Testamento é entendido como uma tentativa de reunir disciplinas tradicionais da ciência do Antigo Testamento para melhor compreender essa diversidade. Uma história da literatura do Antigo Testamento não é apenas uma introdução diferente ao Antigo Testamento, pois amplia em diversos sentidos a pergunta por sua origem histórica. Ademais, indaga especialmente como os textos, por um lado, podem ser classificados em correntes traditivas, históricas, e, por outro, como se relacionam com parceiros de diálogo do Antigo Testamento, que são literalmente da mesma época. Portanto, esclarece tanto diacrônica quanto sincronicamente os vínculos e as referências de um texto. Dessa maneira, tenta determinar mais exatamente o perfil de certas posições teológicas no Antigo Testamento, pela comparação com posições concorrentes, e também reconstruir e tornar plausíveis desenvolvimentos históricos teológicos. Como sempre digo, todos, não tem um, cara, todas as obras, né, todos os volumes aí dessa coleção de teologia avançada, de primeira prateleira, tá certo? Tradução de Uwe Wagner. Já li o livro desse cara também. Aqui, ó, lançado originalmente, né, em alemão em 2008, tá certo? E aí chegou aqui no Brasil, publicado pela Loyola em, vamos ver o ano aqui, ó, 2013, tá vendo? Então já tem 12 anos que foi publicado. Então eu vou mostrar para você aqui o sumário. Olha aqui, ó, siglas, abreviações, prefácio, que tarefa, história e problema de uma história da literatura do Antigo Testamento. Por que uma história da literatura do Antigo Testamento? Tá vendo? Delineamento, história da pesquisa, enquadramento teológico, o Antigo Testamento com parte da literatura do Antigo Israel, Bíblias hebraicas, olha, entre aspas, ele colocou, e Antigos Testamentos, problema de um prototexto, né? O problema de um prototexto do Antigo Testamento, a história da literatura veterotestamentária dentro da ciência do Antigo Testamento, fundamentos, condições, possibilidades e limites da reconstrução histórica, tendências recentes na pesquisa do Antigo Testamento, suas consequências para uma história da literatura,
veterotestamentária. Parte 2, língua, escrita, características e produções literárias do Antigo de Israel. Tá vendo? Estamos ainda na parte 2. Tá vendo? Sobre o modo de procedimento e apresentação, né? A pressão cultural das grandes potências é a periodização, a história da literatura veterotestamentária, contextualizações históricas, caracterizações histórico-teológicas. Tá vendo? Os inícios da literatura antiga de Israel, no contexto dos estados sírio-palestinos até o surgimento dos assírios. Teologia de alto nível, né? Avançadíssima, né? Talvez um não estudante, uma pessoa que não gosta de história, de teologia avançada, vai achar chata a leitura, tediosa. Mas isso aqui é para quem já saiu das leituras, né, mais palhas, digamos assim. A literatura da época dos assírios, século 8, 7 a.C. Só lembrando a você, deixei fixado aqui os comentários, tá? No link do Apoia-se, para se tornar nosso apoiador, caso você queira participar do nosso grupo do WhatsApp. E o link da Amazon para você adquirir essa obra, tá bom? A literatura da época babilônica, século 6 a.C., pano de fundo histórico, caracterizações histórico-teológicas, campos traditivos, tradições culturais sapciais, narrativas proféticas, tradições legais. Literatura da época persa, pano de fundo histórico, caracterizações histórico-teológicas, campos traditivos. Literatura da época dos Ptolomeus, século 3 a.C. A literatura da época dos Seleucidas, século 2 a.C. Pano de fundo, caracterizações histórico-teológicas, né? Processo de surgimento da escritura e reformação do cânone, sobre a diferenciação sobre escritura e cânone. Aí vem a bibliografia. E aí, meus nobres, eu separei um texto aqui para a gente ler juntos. Achei interessante, que é na página... Foi escrito em Zurique, em 2008, por Konrad Schmidt, alemão, obviamente. Eu separei aqui na página 139, deixa eu ter marcado aqui. Aqui, ó, da literatura da época babilônica, século 6 a.C. Não é parte D, né? A literatura. Olha lá, pano de fundo histórico. O que ele vai dizer? Ó? Talvez ainda antes da queda de Nínive, em 612 a.C., do restante do estado assírio em Arran, 610 a.C., mas definitivamente após a morte de Uzias, ou nas cercanias de Megido, em 609. A batalha correspondente é apresentada só em 2 Crônicas 35. Judá passou a ser dominado pela soberania egípcia sob a suposição tradicional de um vácuo de poder. Os assírios deixaram os vassalos de outrora, que agora eram seus aliados, o domínio sobre a Palestina. Necão II, faraó egípcio, depôs Jeoacás, filho de Josias, que tinha sido entronizado logo após a morte de Josias pela nobreza rural judaíta, e entronizou seu irmão mais velho, Eliaquim ou Joaquim, 608, 598. Esse episódio em que prevaleceu o domínio egípcio não durou muito tempo. Com a vitória de Nabucodonosor II, ainda príncipe herdeiro sobre os egípcios na batalha de Carquem, em 605 a.C. Teve início a hegemonia da Babilônia sobre o antigo mundo do Oriente Próximo, em termos bíblicos, por 70 anos. Esses anos compreendem, na realidade, um período comparativamente modesto, mas precisamente para Jerusalém e Judá, pelo menos para os círculos de elite responsáveis pela produção e pela recepção de literatura, foram de importância decisiva devido à queda da realeza e do Estado e do Templo, enquanto sobreviveram a religião e a cultura. Após 605 a.C., Judá tornou-se estado vassalo babilônico sob Joaquim por 3 anos, por ocasião do avanço de Nabucodonosor para o Egito em 601, que para ele terminou de forma desastrosa. Pareceu a Joaquim ter chegado o tempo de rescindir a vassalagem. A ação punitiva dos babilônios foi empreendida só depois de certo tempo, em 597 a.C., e atingiu o sucessor de Joaquim, seu filho Joiaquim. O exército babilônico conquistou Jerusalém, deportou a classe alta e os artesãos que podiam fazer instrumentos de guerra. Segundo o rei 24:14, os proverbialmente 10.000 mais notáveis o instituiu como rei fantoche, um outro filho de Josias, Matanias Sedecias. Tá vendo? Leitura realmente bem aprofundada, tá? Para quem gosta só de figuras, né? Não, é só texto mesmo, cara. É só texto. Você pode parar o vídeo aí,
para ver detalhes. Caracterizações histórico-teológicas. Como a época babilônica da história da teologia veterotestamentária está caracterizada por mudanças elementares, é preciso observar logo que posições veterotestamentárias nunca devem ser interpretadas unicamente como reflexos de experiências históricas, mas devem também ser percebidas no contexto de desenvolvimentos mais prolongados do pensamento e da cultura, cabendo indagá-los quanto a seu próprio efeito histórico. Para o fato de que, com a catástrofe de Judá e Jerusalém, não se perdeu também a religião de Judá, o que em casos comparáveis seria o padrão do Oriente Antigo, devem ter sido de importância decisiva os desenvolvimentos históricos e do pensamento no século VII a.C. Os textos e escritos surgidos nessa época tinham que ser confrontados em medida considerável com a experiência do fracasso do Reino do Norte e iniciar, a partir dali, a desenvolver visões de Israel, não determinadas por sistema estatal e soberania política, mas com assentos na promessa pré-estágio da história dos patriarcas, na eleição, narrativa de Moisés e Deuteronômio, Moisés, Êxodo, narrativos dos Juízes e dos livros dos Reis, ou na teologia das alianças em Deuteronômio. Conceber a figura do pensamento de Israel como povo de Deus e não como povo determinado por seu território, já se encontrava à disposição havia pelo menos um século. Você pode parar o vídeo aí para ler o restante. Tá vendo? Sim, é uma leitura avançada. Você precisa tem que gostar de ler, né? Gostar bastante e também se aprofundar, e gostar e desejar se aprofundar em uma leitura teológica mais avançada. Tá vendo? É só texto, não tem esquemas, diagramas, figurinhas. Não. Isso aqui é porque já está um estado avançado mais aí de leitura. Então, se você é um daqueles que já está nesse avançado estágio, campos traditivos, cultuais e sapciais, lamentações como antissalmos. Olha que interessante. Lamentações como antissalmos, interessante, né? Tá vendo? Você pode parar o vídeo aí para ler o restante. É isso aí, acho que deu para você ter uma noção. Leitura avançada, cara. Toda essa coleção é teologia avançada. São mais de 80 obras, acho que já tenho quase 50. Ainda não contei, perdi as contas. Lamento do povo e coletivização dos salmos individuais. Tá certo? Se deu para você ter uma noção, diz para mim se você está colecionando mais um, se você já tem. Se você ainda não tem, adquira aí essa obra através do nosso link História da Literatura do Antigo Testamento, Konrad Schmidt, teólogo alemão. Uma introdução. Deus abençoe e até a próxima.